A Bíblia trata desse assunto de uma maneira muito clara. E se você tiver, você que está nos acompanhando, tiver uma Bíblia, um acesso e quiser acompanhar, seria muito proveitoso também. Mas o que você preferir? Eu lhe diria que o texto básico para nós começarmos a nossa consideração em resposta à sua pergunta, Maureen, e talvez seja a inquietação de muitos que estão nos acompanhando, você encontra em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 é onde Moisés recebe as orientações para a construção do tabernáculo, ou seja, do santuário, e ele avança ali com todos os detalhes. Não é só esse capítulo, porque continua. Mas aqui diz assim, o verso 8 e 9: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E se você quiser dar uma olhada no verso 40, repete mais ou menos o mesmo conceito, dizendo: Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que o tabernáculo, ou santuário terrestre, não foi uma invenção moderna, humana, melhor dito, uma invenção da parte de Moisés, que ele decidiu, bom, vamos fazer uma coisa aqui para adorar a Deus, como muitas vezes a gente idealiza, contrata um arquiteto e escolhe o modelo, e então para uma igreja. Não é assim. Aqui o texto diz que a planta ou o modelo foi providenciado pelo próprio Deus. Esse modelo, ele não foi simplesmente orientações orais, como você tem ao longo do livro do Êxodo, mas aqui o texto diz que foi mostrado, então foi uma espécie de uma maquete que seria passível de reprodução. Mas com que objetivo? O texto é muito claro, diz para que eu possa habitar no meio deles. Deus não suporta a separação dos seus filhos, ele quer estar com eles. Eu não sei quem é pai ou quem é filho, muitas vezes sente saudade uns dos outros ali, gostariam de estar juntos. Se a família for bem estruturada, da mesma forma Deus. Então, além de ser a habitação de Deus, não aquele Deus distante da mitologia grega, mas aquele Deus que está com o seu povo, está com eles e quer que os seus filhos estejam na sua casa. Então, além de ser a habitação de Deus, o santuário também é o lugar onde a lei de Deus era guardada. Você lembra que os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca e dentro do santuário. E em terceiro lugar, isso afeta todos nós, além de termos a Deus conosco, é o lugar onde a salvação era disponibilizada. Ao longo da Bíblia, desde os altares patriarcais até o tabernáculo mosaico, o templo de Jerusalém, e agora temos a cruz e o santuário celestial, sempre a salvação, o perdão pelos nossos pecados veio do santuário. Então é de extrema importância. Pastor, você citou vários acontecimentos importantes que têm a ver com a salvação, e mais para frente a gente vai falar exatamente como eles se entrelaçam. Por isso eu até convido quem está em casa que continue assistindo a gente, porque a gente vai explicar tudinho até chegar na resposta de como tudo isso, até a cruz, até a nossa salvação eterna, como essas coisas se entrelaçam. Mas, pastor, você falou de um lugar físico, um lugar que existiu aqui na Terra, que foi indicado por Deus, você citou Êxodo 25, Deus orientando como esse lugar deveria ser construído. Mas como era esse lugar? Explica rapidamente para a gente como era esse santuário terrestre, a disposição. Se você quiser usar imagens, a gente podia usar também. Veja, nós temos uma imagem ali que pode ser compartilhada ali do acampamento de Israel, onde você tem a cortina na volta, usando uma linguagem mais simples, a cortina. Você tem o pátio ali, que é do lado de fora daquela casinha que tem ali, ou da tenda da congregação. E ali você tem o altar de holocaustos, onde eram oferecidos os sacrifícios. Todos os sacrifícios eram oferecidos ali. E depois você tinha a pia, ou bacia com água,
que era usado para purificação, onde os sacerdotes, eles, antes de oficiarem, se lavavam como um símbolo de purificação. É interessante que a entrada dessa tenda da congregação, ou seja, desse santuário ali, era na direção leste. E a direção leste foi sempre o símbolo na Bíblia da manifestação de Deus. A direção norte era mais ou menos de castigo, mas essa de salvação. Então, essa parte, a entrada era do lado leste, o lado oeste, obviamente, era o outro lado dessa tenda, ou desse tabernáculo. E então, se nós pudermos entrar nesta tenda, e se você quiser passar para a próxima imagem, nós temos alguma representação ali, onde você tem o lado leste, você tem o altar de bronze para sacrifícios, depois o lavatório de bronze. Na parte norte, você tinha uma mesa onde eram colocados os pães da proposição, ou propiciação, ou presença. No lado sul, você tinha o candelabro, ou seja, o castiçal ali com as lâmpadas. E depois você tinha mais para o lado da esquerda, você tinha o altar de incenso, que representava as orações. E, finalmente, o lugar santíssimo, que é onde estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos, são símbolo da presença, ou seja, do trono de Deus no céu. Então você tem essa disposição simbólica. Então, se você perguntar, mas por que tudo isto? Isso era uma representação didática, um símbolo do plano da salvação, para que as pessoas pudessem ver, ter uma noção visual do que é esse plano da salvação. E basicamente tudo isso representa a Cristo. Jesus foi o nosso sacrifício. Você vai ver que esta parte do pátio ali, ou átrio, como quiser, aquilo ali se cumpriu aqui na terra, porque Jesus teria que morrer aqui na terra. Ele foi batizado também, e depois o simbolismo do lugar santo e do santíssimo no santuário celestial, onde ele ministra em nosso favor hoje. Diferente, né, pastor? Hoje a gente tem os nossos templos, que não existem esses rituais desta forma, porque nós não precisamos mais desses rituais. Você explicou que era uma representação didática do plano da salvação, e mais para frente... Pode falar, pastor. Sabe, Maureen, é muito interessante uma coisa. Eu assisti uma vez uma semana de oração de um pastor que já é falecido, chamado José Mascarenhas Viana. E ele disse que as pessoas no Antigo Testamento, porque Jesus ainda não havia morrido e as pessoas eram perdoadas pelo um cheque pré-datado que recebeu a cobertura naquela sexta-feira na morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, se você não está muito acostumado com cheque pré-datado, pode também dizer que foi um pagamento com um cartão de crédito, que você ainda não efetuou, não efetuou o pagamento em si, mas você pagou para a sua compra e depois você faz a cobertura. Então, mais ou menos é assim, o pagamento foi concreto, mas dependente da morte de Cristo na cruz do Calvário. Você de casa que está ouvindo isso que a gente está falando aqui, toda essa representação didática e quer entender melhor, porque o pastor foi super rápido na explicação dele, existem outros detalhes de como esse ritual era feito, você pode se deter e estudar um pouquinho mais sobre isso. Hoje a gente vai fazer uma explicação do santuário terrestre, do santuário celestial, para você entender o todo, mas tem muito mais, né, pastor, para estudar de como as coisas aconteciam lá no início, vai fazer toda a diferença na sua vida. Pastor, nós já entendemos então que existia um santuário aqui na terra, mas a Bíblia também fala de um santuário no céu, onde Jesus habita, está lá, mas qual é o papel desse lugar lá no céu? Qual a função desse santuário celestial? Em realidade, nós temos várias alusões, ou seja, você tem vários textos bíblicos que falam desse santuário.
você vai ver, por exemplo, que nos Salmos existem alusões ao santuário no céu, onde, no caso, até o salmista menciona que tu estás no teu trono, algo assim. Agora, eu acho muito interessante o texto de Isaías 6, onde o profeta teve o privilégio de ver a Deus no seu trono no céu. Isso é um privilégio muito grande, e ele achou que era indigno, ele disse, puxa vida, mas meus lábios, até eu sou uma pessoa impura que habito em lá e tenho lábios impuros e habito com pessoas impuras. Você vai encontrar também no próprio livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, alusões ao santuário celestial. E no Apocalipse também aparece, então, essa ideia de um santuário celestial é bem presente na Bíblia. Como eu disse anteriormente, não é uma invenção humana o santuário terrestre, muito menos o celestial. Mas esse santuário é o lugar onde Deus habita, o grande centro de comando do governo do universo. Então não é brincadeirinha, não é simplesmente uma ilustração. Ele é um santuário-templo. E ali está o trono de Deus. E ao mesmo tempo é o lugar onde ele é adorado. O texto bíblico é muito claro a isso. Você tem, por exemplo, Apocalipse 7, que fala das pessoas adorando a Deus ali em seu santuário. E também é o lugar de onde o plano da salvação hoje é disponibilizado. Então, o plano da salvação hoje é dependente do santuário celestial, e você tem outros textos sobre isso. Agora, se isso é o caso, que é o lugar onde Deus habita, onde ele é adorado, o centro do universo, e também onde o plano da salvação é disponibilizado, ele perguntaria o que seria mais importante do que isso? É um tema de suma importância para todos nós. É óbvio que nós estamos só numa pequena introdução do santuário, mas isso você poderia estudar a sua vida toda e nunca vai esgotar. E fica aqui o nosso convite, né, pastor, para as pessoas estudarem. Esse é um dos nossos objetivos com essas lives. A gente fica aqui aproximadamente 1 hora, mas dá para estudar tanto sobre tantos temas que a gente fala aqui, e o nosso objetivo é incentivar todo mundo que está em casa a estudar mais sobre esses assuntos. Você estava falando que é um lugar onde Deus está, é um santuário lá no céu, mas para as pessoas entenderem mais ou menos, esse lugar lá no céu, essa versão do santuário, ela é um lugar com móveis, com rituais, assim como a versão terrestre? Bom, em primeiro lugar, antes de responder diretamente a sua pergunta, deixa eu lhe dizer o seguinte: há pessoas que têm dificuldade de crer num santuário literal no céu e acham que o céu é santuário. Ora, caramba, se o céu é o santuário, então nem existe santuário, porque onde tudo é santuário, não faz nenhum sentido isso. Mas, em realidade, o que você vai ver é que o texto bíblico diz bem claramente que não é o céu e nem a Nova Jerusalém, mas que existe um santuário lá. Agora, por que as pessoas têm dificuldade em crer no santuário celestial? É muito simples, por uma razão. Porque nós fomos influenciados muito pela filosofia grega. O nosso pensamento ocidental aqui, a cultura ocidental, tanto católica quanto protestante, foram influenciadas pelo pensamento grego. Então você vai ver que muita gente acha que o material, o tangível, é aqui. Aqui existem pessoas que eu posso cumprimentar, posso encostar nelas, dar um abraço, etc. Podia, né? Agora já é mais complicado com a pandemia. Aqui tem mesa, tem cadeira, tem prédio, tem árvore, tem rio, tem tudo que você quiser dizer. Mas eles acham que o céu é um lugar etéreo, ou seja, um lugar onde não tem nada, é tudo espiritual, não tem nada. Sabe que algumas dessas descrições do céu e até algumas pinturas são tão enfadonhas que dá vontade de ficar aqui na terra, nem ir para lá. Mas essa não é a visão bíblica hebraica. A visão bíblica é um lugar como aqui, onde tem casa, tem rios, tem tudo que é coisa, tem cidade, etc. Só que tem duas diferenças. Não existe o pecado, que
que degrada as coisas e o tempo também não desgasta as coisas. Então, nesse sentido, ele é concreto. Então, para nossa cabeça, enquanto você pensar como uma pessoa normal da filosofia grega, nunca vai ver razão para ver um santuário no céu. Agora, é óbvio que a mobília do santuário celestial tem a sua correspondência. Por exemplo, eu já mencionei que o trono de Deus, quer dizer, a Arca da Aliança representava o trono de Deus. No Apocalipse é mencionado os móveis do lugar santo e santíssimo no céu. Só que a mesa dos pães ali, essa não é mencionada. Mas você vê Jesus entre os castiçais, você vê o candelabro, você vê também o incenso, o altar de incenso, a Arca da Aliança sendo aberta lá em Apocalipse 11, 19. Então, nós não temos uma noção exata, nós sabemos que o santuário terrestre foi uma cópia de um modelo celestial, e o texto bíblico diz que ele é sombra e também um tipo, ou seja, uma representação. Então, lógico, eu creio que que o santuário celestial não projetaria uma sombra irreal aqui na Terra, se nós colocássemos assim. Agora, que tipo de material, como é, de que forma, nós não sabemos. Isso é uma questão de Deus. Ele simplesmente, porque esse santuário, templo celestial, é muito mais majestoso. Agora, Deus se acomoda a uma ilustração, ou seja, ele mesmo usa recursos para ensinar o plano da salvação. O texto de 1 Coríntios diz que para os judeus e para os gregos, a cruz era loucura e escândalo. Agora, se a cruz é loucura e escândalo, como é que você me diz que Deus morreu num pedaço de pau? Ou ali o Filho de Deus, melhor dito? Agora também, para muitos, o santuário celestial é um escândalo. Mas tem uma coisa, a Bíblia menciona esse santuário e eu prefiro crer o que a Bíblia diz do que simplesmente ficar desconversando a Bíblia. Porque não existe nenhuma bênção na Bíblia para essa obediência seletiva. Onde o que eu acho, eu creio. O que eu acho que não faz sentido, deixo para lá. Com certeza, pastor. Vou fazer uma pausa na nossa conversa para dar um oi para quem chegou um pouco depois. Aqui é assim, nas nossas lives. Tá rolando o feed do Facebook, abriu o YouTube, encontrou a gente, e eu vou dar um oi para essas pessoas e dizer que a gente está conversando hoje aqui sobre o santuário, sobre esses ensinamentos que pouco se ouve em outras religiões. Na Igreja Adventista é fundamental, mas mesmo assim, muitos de nós que somos membros da Igreja Adventista não sabemos exatamente o significado do santuário, dessa doutrina tão importante. Hoje eu estou conversando aqui com o pastor Alberto Tim. Ele é diretor associado do Ellen G. White State, que é a instituição responsável pela preservação e divulgação do patrimônio literário de Ellen White, escritora americana, profetisa da Igreja Adventista também. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquisa Ellen White, você vai ver muita coisa boa sobre ela, muitos livros incríveis sobre ela. O pastor trabalha com isso e também se dedicou a estudar sobre o santuário e as 3 mensagens angélicas. Tem um livro publicado sobre isso pela editora Unaspress, por isso a gente convidou ele para conversar aqui com a gente hoje. E como em todas as nossas lives, a sua participação é super importante. Eu já estou recebendo muitas perguntas aqui. Eu queria já começar a ler todas, mas a gente precisa dar uma contextualizada. Então a gente vai retomar a nossa conversa aqui. Mas eu queria mandar um abraço aqui para a Jane Neuza Silva, que ela falou assim, mandou feliz sábado pra gente, falou assim: santuário é uma doutrina que me faz refletir muito. Jane, é exatamente isso. O pastor falou aqui que é uma representação didática do plano de salvação. Ser salvo é uma bênção, a graça faz isso pela gente, existe toda uma explicação didática e passa pelo santuário, passou pelo santuário terrestre, passa pelo santuário celestial, e é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Pastor, a gente falou sobre o santuário terrestre, você explicou um pouco sobre o santuário celestial também, falou que é um lugar físico, sim, talvez nós não compreendamos exatamente como que é, mas a Bíblia fala sobre ele, fala que ele está lá, Jesus está lá também. E a minha próxima pergunta, eu acho que é o que está na cabeça de todo mundo nesse momento. Qual a relação
entre as duas versões desse santuário? Você já explicou um pouquinho lá atrás, quando falamos sobre o terrestre, mas explica para a gente essa representação didática e qual a relação entre as duas versões do santuário. O plano da salvação no Antigo Testamento, ele começa desde o primeiro sacrifício oferecido ainda no Jardim do Éden, com Adão e Eva, depois Caim e Abel, e ali a ideia de uma substituição que havia. Os sacrifícios nos altares representavam a morte de Cristo no santuário, aliás, perdão, na cruz. Então, nesse sentido, algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento só ensina a lei. Não, aquilo é justificação pela fé. Cada sacrifício era uma antecipação que ilustrava e apontava para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Agora, depois, quando foi construído o santuário no deserto, ou seja, aquele que Moisés construiu e recebeu as orientações de Deus, aquilo ilustrou não só a ideia do sacrifício em substituição do pecador, mas também o sacerdócio de Cristo, a sua ministração em nosso favor, e que depois foi ampliado no grande templo de Jerusalém. Agora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, tudo isso cessou. Os sacrifícios, o significado, tanto é que na morte de Jesus houve um terremoto e até o véu do santuário se rompeu, que escondia o lugar santíssimo, que agora a grande realidade celestial havia acontecido. Em outras palavras, e um termo bem simples eu gosto de ilustrar, quando a gente está longe de quem a gente ama, pode ser seu namorado, sua namorada, ou seu marido, sua esposa, ou seja lá quem for, enquanto você está longe, você fica com a foto da pessoa. Mas quando você está junto, você já não vai ficar com a foto, você tem a própria pessoa ali. Então você não vai ficar olhando a foto e ignorando a pessoa. Então a mesma coisa aconteceu ali. O Antigo Testamento ilustrava o plano da salvação. E em realidade, num caso como esse, você tem a sombra e a realidade, a fotografia e a pessoa. Então, há uma reciprocidade. O santuário celestial é o que realmente é o mais importante de tudo, porque é ali que as coisas acontecem. O outro é uma representação antecipada da obra de Cristo na cruz, como sacrifício, e seu sacerdócio no santuário celestial. Interessante, pastor. E eu vou dar uma fugida do nosso roteiro aqui, que é uma pergunta que está chegando para a gente. Existiu alguma coisa que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu? Alguma mudança? Nós vamos falar de data mais para frente, mas Jesus está no mesmo lugar de quando ele subiu ao céu nesse santuário? Veja, é uma excelente pergunta. Vamos responder um pouquinho mais para frente no nosso roteiro, com certeza. Se você crê que há dois compartimentos, e até tem um famoso teólogo luterano, até que, mesmo não tendo a mesma compreensão que a gente tem, ele diz que seria irônico que o santuário terrestre, sendo uma sombra e cópia do celestial ali, não tivesse também dois compartimentos. Então, nós cremos que houve uma transição no seu ministério sacerdotal do lugar santo para o Santíssimo. Perfeito. Mais para frente a gente vai falar quando isso aconteceu, se nós sabemos exatamente uma data de quando isso aconteceu. Pastor, mas outra pergunta que deve estar na cabeça das pessoas. Você falou aí dessa representação didática do plano de salvação, mas a morte de Jesus na cruz não foi suficiente para a salvação humana, como ensina na Bíblia? Essa ideia de um serviço de mediação no santuário é um acréscimo à morte de Jesus? Essa é uma excelente pergunta. E deixa eu lhe dizer por quê. Muitas pessoas creem que é assim. Só que você incorre com um problema muito sério em relação com isso, se você crê que tudo ocorreu só na cruz, por uma razão. Jesus morreu por quem na cruz? Só por um grupo, por um segmento de pessoas? O texto bíblico é muito claro, e todos vocês sabem de memória o texto de João 3,16, porque Deus amou quem? Os brasileiros? Os paulistanos?
O mundo. Lógico que amou todos esses que eu mencionei, mas o mundo. Agora, a grande pergunta é se Jesus amou, aliás, amou o mundo, Deus amou o mundo e Jesus morreu por todos, porque nem todos vão ser salvos. Então, aí entra em cena um texto muito bonito que eu até aconselharia, se você tiver a Bíblia e quer acompanhar, pode abrir, se não tiver, tome nota e depois você pode ler mais detidamente, que é 2 Coríntios, o capítulo 5, verso 17 em diante, aqui diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. E o verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora veja, não fecha só a Bíblia, deixa aí que a gente vai voltar ao texto. Há uma coisa interessante: se Jesus morreu pelo mundo, por que nem todos, ou por todos, porque nem todos vão ser salvos? Você só tem duas alternativas que realmente fazem sentido. Ou você crê na predestinação, que Cristo morreu por todos, mas Deus escolheu que alguns vão ser salvos e outros vão se perder. Isso nega o livre-arbítrio de cada um. Mas a Bíblia é bem clara que nós podemos escolher o nosso caminho de salvação. Aí você tem uma outra alternativa, que é a seguinte: Jesus morreu uma vez por todos e pagou o preço pelo nosso resgate, a tal ponto que Paulo chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Que o pagamento foi bem além, foi excessivo, além do que era o necessário pela nossa salvação. Mas hoje ele ministra no santuário celestial, aplicando os méritos de sua morte na cruz para cada um que o aceita. E esse é o grande apelo da Bíblia, que nós devemos aceitar. Então, não é dizer que agora ele vai complementar a sua morte, não tem isso. O seu preço foi pago de sobejo ali na cruz, mas agora depende disso. Esse texto do apóstolo Paulo, no verso 20, acrescenta: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, roguemos que vos reconcilieis com Deus. Então, ele morreu e deixou o plano da salvação disponível com todos. Agora, a reconciliação só se tornará concreta se você fizer a sua parte, que é aceitar o plano da salvação dele. Então, por isso, a sua mediação é muito importante, a não ser que você creia na predestinação, e aí, bom, aí já não tem mais nem discussão. Aí tudo é só por conta de Deus, você não tem nem o que escolher mais. Exatamente. Pastor, mas agora, outra pergunta também. Além desse conceito da presença de Deus e da salvação por meio de Jesus, isso tudo que você explicou agora para a gente também, o santuário também tem relação com profecias? De que forma esse santuário e as profecias se relacionam? Bom, você se refere a profecias bíblicas, porque hoje nós temos um monte de falsos profetas aí na volta, principalmente agora nesse contexto da pandemia. Mas em termos da profecia bíblica, com certeza, Daniel 7, você tem o verso 9 em diante, 9 a 14, principalmente. Nós não vamos ler todo o texto por uma questão de tempo, porque gostaríamos também de responder outras perguntas. As suas perguntas são fantásticas, mas também os que estão nos acompanhando, também têm suas inquietações. Aqui diz: continue olhando. Ok. Aqui diz: continue olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E um rio manava, e ali continua dizendo:
E ele diz, o verso 13 diz: "E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se até o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele." Então, aqui diz bem claramente que um momento profético aconteceria, que o Filho do Homem viria com as nuvens dos céus. Algumas pessoas acham que isso é a segunda vinda de Cristo só porque tem nuvens dos céus, ou seja, isso representa as hostes celestiais, não as nuvens atmosféricas aqui. Só que o texto não está dizendo que é a sua segunda vinda. Ele foi para o ancião de dias, para receber o domínio, a glória, o reino e assim por diante. Agora, se você pegar o texto paralelo do capítulo 8 de Daniel, o verso 14, essa mesma cena ocorre no final do período das 2.300 tardes e manhãs. Então, em realidade, aqui você encontra uma alusão clara. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 11:1, por exemplo, ali fala de medir os santuários que nele adoram. Então, chegará um momento na história humana, na sequência do Apocalipse, ali, da descrição da história humana, em que seriam medidos ou julgados os adoradores do santuário, o povo de Deus. E, finalmente, no capítulo 11, verso 19, a cena se abre do santuário celestial e a arca da aliança é vista, que é o dia da expiação. Então, lógico. Agora, em resumo, para não acrescentar demais, deixa eu só lhe dizer que toda a ministração do santuário celestial é para o nosso bem, para a nossa salvação pessoal e em preparação para a segunda vinda de Cristo. Jesus está ministrando no santuário celestial os acontecimentos até que finalmente chegará ao ponto onde ele dirá: suficiente, é o momento agora de buscar quem aceitou meu plano de salvação, e os outros vão arcar com suas próprias consequências. Essa resposta poderia ser muito mais desmembrada, né, pastor? A gente poderia ter, assim, estudos bíblicos de semanas aqui sobre isso. Deve ter muita gente assim, eu entendi, mas tal coisa eu não entendi, o que que eu faço? A gente aconselha você que está em casa mais uma vez a estudar mais sobre esse assunto. E a gente tem canais que estudam sobre isso aqui. Você pode acessar adv.st/quero estudar. Você vai cair na nossa escola bíblica digital e você estuda com o chatbot da Esperança, com os nossos atendentes da Escola Bíblica Digital, e um dos estudos bíblicos que a gente tem lá, todo pelo WhatsApp, é sobre profecias, também tem sobre isso lá. Então a gente te aconselha a ir lá e estudar um pouquinho mais sobre isso. Tem apocalipse.com também, outro site incrível que também deve falar sobre isso. Deve não fala sobre isso. Nossos conteúdos estão lá preparados para você se debruçar e ficar um tempão lá, ganhar tempo nos nossos conteúdos. Pastor, tem gente falando aqui de uma data específica, uma data que foi importante para o movimento adventista. As pessoas querem saber o que é. Eu acho que quem não é adventista deve estar se perguntando por que estão falando desse ano tão específico. A gente vai conversar sobre isso agora. 22 de outubro de 1844 é uma data importante para o adventismo. O que essa data tem a ver com o santuário celestial e com a igreja adventista? Essa data é fundamental porque nós temos evidências bíblicas suficientes para crer que esse período das 2.300 tardes e manhãs que nós acabamos lendo ali em Daniel 8:14 se cumpriu nesta data. E por que isso? Se você for ver, lembra que Daniel não entendeu essa visão. Se você ler Daniel 8, verso 27, ele até ficou doente porque não entendia a visão. Mas Deus posteriormente enviou o anjo Gabriel para explicar para ele. E o anjo Gabriel diz que o ponto de partida seria a ordem para edificar Jerusalém. Isso nos leva então para o ano 457, quando foi dada essa ordem que realmente se tornou eficaz. Neste caso, se nós tomarmos em consideração que todas as festas se cumprem no dia em que era celebrado em Israel, é óbvio que isso levaria ao dia da expiação, que naquela época, naquele ano de 1844, se cumpriu no dia 22 de outubro.
Então, nesse sentido, 22 de outubro, pela profecia bíblica e a tipologia também, não só o ano, porque você chegaria a 1844, partindo de 457 a.C., e usando o princípio de Alan, que é escreve muito sobre esse assunto. Então, você chega até o ano de 1844, no dia da expiação, quando houve essa transição. Algumas pessoas dizem, caramba, mas então Jesus ficou no lugar santo durante todo o seu ministério, desde sua ascensão até lá, e o Pai no lugar santíssimo, eles separados. Veja, é muito interessante que em Daniel 7, o texto que nós lemos, fala do trono móvel de Deus como tendo rodas de fogo. Rodas, o trono do ancião de dias, não só do filho do homem. Isso significa mobilidade. Eu creio que nós temos evidências suficientes em Ezequiel capítulo 1 e também em Daniel 7, de que esse trono de Deus é móvel e que o Filho, quer dizer, Cristo e o Pai estavam no lugar santo e depois passaram para o lugar santíssimo ali, onde começou a fase de um juízo. Então, não é dizer que agora Jesus mudou, deixou de ser nosso intercessor para perdão dos pecados, para ele, daqui para frente, ser só o nosso juiz. Não. Ele acrescentou essa função. E tem muitos textos bíblicos que eu poderia mencionar, só que o nosso tempo, o relógio, lamentavelmente, não para. Não adianta a gente parar assim, mas esse é o significado realmente. Ali começou a fase de um juízo anterior à segunda vinda. Agora você poderia me dizer, e para que isso? Deus não precisa de juízo, mas ele se submete ao juízo para tirar todas as dúvidas. Tem um autor americano que eu achei interessante que disse assim, e até alguns conhecem, Morris Vanden. Ele escreveu um artigo, como é que você se sentiria se Billy Graham, o grande evangelista do século XX, não tivesse no céu e Adolf Hitler fosse seu vizinho de casa? Eu acho que você teria uma pergunta. Eu creio que eu estou no lugar errado aqui. Ou, por que esse camarada veio para aqui? Não está dizendo que Hitler vai estar no céu, mas o céu vai ser um lugar de surpresas. Então, Deus tem um juízo anterior. Veja, meu amigo e minha amiga, se você crê que quando a pessoa morre já vai direto para o céu e para o inferno, então o juízo não faz nem sentido. Mas no ensinamento bíblico que a pessoa fica na sepultura em inconsciência e a ressurreição, a primeira ressurreição antes do milênio, a segunda depois já é a recompensa, se a pessoa tem que ser julgada é antes e não depois de já estar na recompensa. Aí nós já derivaríamos para outro assunto, né, pastor? Tá incrível essa conversa. Se não tivesse a nossa versão isso para os nossos amigos hispanos, na sequência a gente continuaria até 9 da noite aqui. Mas eu queria que você se detesse agora explicando para os nossos amigos de casa por que essa data é tão importante para os adventistas. Porque ali nós começamos de alguma forma. Foi um povo que entendeu essa mensagem que você acabou de explicar. Eles se decepcionaram de alguma forma, mas eles levantaram e entenderam melhor o que a Bíblia queria dizer com relação a essa data, e a Igreja Adventista nasceu. Você explica para a gente um pouquinho sobre isso? Algumas pessoas dizem que por causa do grande desapontamento ali, que foi um equívoco, uma má compreensão não do tempo, mas do que aconteceu, o Adventismo já nasceu num erro, porque desapontamentos desqualificam movimentos. Se isso for uma realidade, então ele diria, então nem cristão você deve ser. Porque a cruz também foi um desapontamento. Veja, as 2.300 tardes e manhãs surgiram com o desapontamento do cativeiro babilônico, do exílio babilônico, que eles não queriam ir para lá. Depois você tem no meio do período ali do transcurso o desapontamento da cruz, porque eles achavam que Jesus seria o libertador do jugo romano, mas não, morreu na cruz. A mesma coisa foi no final desse período. Agora, aquilo foi uma grande bênção por uma razão. Você sabe que os mileritas, que eram os primeiros adventistas antes de surgir a Igreja Adventista, eles eram ecumênicos, em outras palavras. Eles só criam na segunda vinda de Cristo, mas pertenciam às suas igrejas de origem. Foi o desapontamento que realmente rompeu com a tradição
e gerou um novo início. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos supor que eu não cuide da minha saúde. Como que bem entender, não faço exercícios físicos, não durmo direito, é só aquela bagunça. Quando eu estou no hospital, quase para morrer, aí começam as promessas. Senhor, se você me salvar dessa, eu estou disposto a cuidar disso, daquilo, daquele outro. Estou disposto até mesmo a me tornar vegetariano ou, se necessário, até vegano ali. Então, a mesma coisa foi isso. Depois do desapontamento, eles começaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta para o desapontamento, porque eles disseram, puxa, nós usamos os melhores cronologistas, Yale e Ferguson. O que está errado, então? Mas, ao estudar a Bíblia, eles descobriram respostas para muitas perguntas que eles nem haviam feito. Então, isso gerou todo um processo de restauração da verdade bíblica. Incrível, e muitas coisas como a nossa denominação nasceu a partir daí. Tem um comentário que está sendo padrão aqui, de muitas pessoas, pastor, que eu acho que cabe agora para esse momento. Até a Márcia Antônia Brandão falou aqui, eu só vi falar do santuário na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e para mim foi excelente aprender sobre isso. Eu fico me perguntando por que as outras denominações não falam sobre isso. Teve mais gente aqui falando sobre isso, o Davi de Mello citou também, o santuário é a doutrina que caracteriza e diferencia a igreja remanescente, nossa mensagem distinta, Deus seja louvado, amém, Davi. Muita gente aqui perguntando exatamente sobre isso. Por que, pastor, que só a igreja adventista se detém a estudar isso dessa forma, tem esse olhar específico sobre a doutrina do santuário? Deixa-me responder em duas etapas. Em primeiro lugar, você vai ver que o santuário é presente ao longo das Escrituras. Então, não há desculpa para a gente ignorar esse tema, porque ele é extremamente importante. Cerca de 45 capítulos dos livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, falam do santuário de seus serviços. O restante do Antigo Testamento também tem mais ou menos o mesmo número de capítulos. Você vai ver que o livro dos Salmos era o inário do santuário. E Jesus foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a ideia do santuário. A epístola aos Hebreus é um chamado ao santuário. E o Apocalipse foi escrito numa estrutura do santuário. Então, é um tema extremamente presente nas Escrituras. Agora, a pergunta-chave que você fez e que vários fizeram é por que os cristãos não tratam sobre isso, praticamente só os adventistas? Os cristãos falam quando é para criticar os adventistas, mas do contrário, praticamente nada. Agora é aquele negócio, eu não comi, não gostei. Aí também não funciona. Você tem que, em primeiro lugar, estudar o assunto bem a fundo. Agora, se você ler o que diz o texto bíblico em Daniel, o capítulo 8, ele responde claramente esse assunto. No capítulo 8 de Daniel, surgiu, fala aqui de um poder chamado um chifre, que começou pequeno e depois cresceu muito, Daniel capítulo 8, verso 9 em diante, e esse poder deitaria por terra o santuário, ou seja, eliminaria da mente das pessoas o santuário, o príncipe do exército, a sua administração e a verdade sobre o santuário. Eu estou me referindo a Daniel 8, 9 até o 13. No verso 13 vem a pergunta, até quando vai ficar essa situação desse jeito? Ali diz até 2.300 tardes e manhãs, o verso 14, e o santuário será purificado. Esta é a herança adventista. Agora, em realidade, e desculpe, há pessoas sinceras em todas as denominações, não é só ninguém pode dizer que é melhor que os outros, embora alguns estão mais próximos da Bíblia do que outros, não resta a menor dúvida. Mas o sistema cristão medieval católico do sacrifício da missa, onde você repete o sacrifício de Cristo na Eucaristia,
e tudo ocorre dentro do sistema mesmo horizontal, ou seja, dentro do sistema ali, aquilo eliminou da mente das pessoas o sacrifício e o sacerdócio de Cristo no céu. Então, tudo acontecia dentro da igreja. Você vai lá e se confessa para o padre, e assim por diante. Então, nesse sentido, não tem razão do. E você tem os santos mediando no céu, a Virgem Maria, e você tem Pedro, e assim por diante, Jesus como nosso único sacerdote, não. Por incrível que pareça, Lutero, ele tinha uma visão muito clara sobre o sacerdócio de Cristo no céu. Mas, lamentavelmente, nem a tradição protestante seguiu a compreensão que Lutero tinha, não só sobre a cruz, mas sobre o sacerdócio de Cristo. E eu li boa parte dos escritos de Lutero e até escrevi alguns capítulos de livros sobre esse assunto. E eu me familiarizei com o assunto. Então, esse é o problema, essa é uma herança desse poder que foi antagônico ao plano de Deus e até hoje o cristianismo sofre quando deveria redescobrir a maravilha. Sabe que, lamentavelmente, muitos cristãos hoje creem que Jesus morreu na cruz do Calvário, para não dizer todos, porque se você não crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, nem cristão você é. Alguns creem que Jesus vai voltar a segunda vez. Mas quase todo mundo crê que Jesus está no céu, numas férias ali, aguardando o Pai dizer, olha, agora é o momento de você descer. Nós cremos que Jesus está atuando pela sua e pela minha salvação. E o apelo de Hebreus é que a gente deve buscar a Jesus no santuário celestial para encontrar perdão pelos nossos pecados. Então, nós temos uma mensagem não só do Cristo histórico que morreu na cruz do Calvário e é o centro da história da salvação, e do Cristo do futuro, o que ele ainda fará na sua segunda vinda, mas também do Cristo contemporâneo, o que ele está fazendo hoje pela nossa salvação. E Lutero chega ao ponto de dizer que nada é mais confortador e maravilhoso do que a obra de Jesus no céu pela nossa salvação. Incrível a oportunidade de redescobrir esse papel do santuário na nossa vida. Muita gente, eu acredito que ouvia falar, mas não entendia como isso se aplicava diretamente na nossa vida e se aplica completamente. Isso tem a ver com a nossa salvação, isso tem a ver com como nós nos ligamos a essa salvação disponível que Deus nos dá. Pode falar, agora, pastor. Maureen, você deixou ali a imagem ali de na tela ali do sistema da verdade. Em realidade, enquanto Jesus ministra no santuário celestial pela nossa salvação, sobre a terra as 3 mensagens angélicas são pregadas, e isso integra todo o nosso sistema bíblico de doutrinas. Então, é maravilhoso se você tiver a oportunidade de estudar esse tema de como a mensagem bíblica toda ela é integrada, ela não é separada, ela não é uma pilha de tijolos, ela é uma parede, e você sabe qual é a diferença entre um e outro. Com certeza. Pastor, o nosso tempo tá fechando já, mas eu queria muito que a gente tivesse a oportunidade de responder algumas perguntas dos nossos amigos que estão em casa. Eu vi que muita gente ficou interessada nesse assunto, e como eu já disse antes, é um assunto para se debruçar depois, mas a gente vai ajudar aqui a abrir um pouco os olhos para esse assunto. Eu só vou dizer que a Joseli Souza foi uma das que perguntou também, citá-la, sobre os adventistas eles darem uma importância diferente para esse assunto que o pastor acabou de explicar. Você que está passando por aqui, está no final, quer saber mais do que a gente falou antes, pode voltar ou esperar que depois vai ficar disponível essa live para você também. Pastor, o Jorge Eduardo e o José Fernando de Souza fizeram a mesma pergunta aqui, eu quero responder de uma vez então. Eles querem saber se, depois que Jesus voltar na Nova Jerusalém, vamos ter um santuário também? Que pergunta interessante. Sabe que a minha tentação seria virar à noite aí de tanta coisa boa que vocês estão perguntando. Veja, eu vou ser bem lacônico na minha resposta. Se você lê Apocalipse 21, 22, ali diz o apóstolo João falando, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Só que o apóstolo João aqui não está dizendo que não haverá santuário, ele diz que não viu, porque Deus é o santuário do seu povo. Agora, cuidado, porque alguns dizem que não vai ter mais santuário, mas dê uma olhadinha no que o apóstolo João diz em Apocalipse capítulo 7, verso 15. E aqui está falando dos glorificados no céu, depois da eliminação do pecado. Veja o que ele diz ali, Apocalipse 7, 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então veja, Deus vai ser o nosso tabernáculo, mas as pessoas vão adorar a Deus no seu santuário, no céu. É muito importante essa colocação junto. A melhor explicação que eu já ouvi para isso é que o santuário, o templo de Deus no céu, sempre existiu como lugar de adoração de Deus. Mas no período do pecado, ele também é o lugar de onde a salvação é oferecida. Mas depois que o pecado não mais existir, não precisar pessoas serem salvas, essa função vai desaparecer, mas vai continuar como lugar onde os remidos vão adorar a Deus. E espero que você e eu estejamos entre eles, porque não tem privilégio maior do que poder adorar a Deus no seu santuário. Não se esqueça que os altares, o tabernáculo, o templo de Jerusalém e tudo mais é ilustrações, mas todo esse plano culmina com a sua e a minha presença no santuário de Deus, adorando a Deus. E você não pode perder essa chance. Pastor, o Laércio mandou aqui pra gente uma pergunta que você já meio respondeu, só quero que você relembre onde ele encontrar na Bíblia isso, para responder mais rapidamente. Ele falou assim, pastor, como você imagina ser o santuário celestial? Por favor, faça uma descrição física desse lugar. Ele até brincou aqui, tem teto, tem tamanho? Deve ser qual tamanho? Porque dele saem 2 rios, água, fogo, tem 3 tronos. Ele cita aqui várias coisas. Lembra aqui para o Laércio onde encontrar na Bíblia essa descrição aí? Olha, é muito difícil a gente mencionar isso, porque em realidade você sabe que a linguagem, tanto em português como qualquer outra língua, é uma comunicação com base no que a gente conhece. Então, tanto é que quando Isaías, você tem um lampejo do santuário celestial em Isaías 6, como eu mencionei ali, e ali você tem uma descrição. Você vai ver lampejos no Apocalipse, um deles é o capítulo 7, onde fala, talvez seja um dos capítulos mais interessantes, onde fala sobre isso, mas não há linguagem humana que possa descrever a glória daquilo que é o centro do universo, onde Deus comanda todos os planetas e galáxias e todo esse universo. Isso é uma coisa indescritível. É aquele negócio. Algumas pessoas dizem, descreva o que é o amor. Alguns dizem que quanto mais você descreve o amor, menos você sente. Então, a mesma coisa é isso. Nós temos no Apocalipse, e eu me refiro ao capítulo 7, você pode dar uma olhada também no capítulo 21 e 22, assim como Isaías e alguns outros textos, mas isso é uma coisa muito aquém. Lembrem-se que teologia não é o estudo de Deus em essência, mas de Deus como ele se revelou, porque ele se revela com limitações, nós não conseguimos compreender tudo. A mesma coisa é a realidade do céu. É o que a gente encontra aqui, mas é muitas vezes mais glorioso e majestoso. Então, eu acho que nós vamos ter que ter um pouco de paciência para estarmos lá. Tanto é que Paulo até chega ao ponto de dizer que o que ouvidos não ouviram, nem olhos, nem subiu à imaginação humana é o que Deus tem preparado para nós. Então é muito difícil. E eu mesmo não posso descrever em detalhes porque eu nunca fui para lá. E os profetas que tiveram esse privilégio se sentiam frustrados por não ter uma linguagem adequada para descrevê-lo. A gente até poderia tentar, né, pastor? Mas é muito maior do que a gente. Então, vamos nos contentar com aquilo que Deus nos revelou. Vou tentar unir aqui 2 perguntinhas que elas se relacionam
Até mandar um abraço aqui para a Igreja Monte Belo, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e o Gladstone Carvalho também. Vou ler a da Igreja de Monte Belo, então, que eles estão juntos lá assistindo. Falou assim: uma pessoa com dificuldade de acreditar no santuário celestial diz que existir um santuário no céu significa existir pecado lá, tendo em vista o ritual de expiação do santuário terrestre. Como explicar? E o Gladstone até perguntou assim: qual o sentido de um santuário no céu se no céu não tem pecado nem pecadores? Lembra-se que nós acabamos de mencionar um ponto que é fundamental, que o santuário não é só lugar para perdão de pecados. O santuário celestial é o lugar da adoração de Deus, a sede do trono de Deus no céu e o lugar de sua adoração. Só que tem um ponto. No contexto do pecado, assumiu esta outra função também. Agora, nós não sabemos exatamente porque, em realidade, o santuário terrestre, ele não só era contaminado, mas ele era profanado, e há uma diferença disso. No sentido de contaminado é pelo perdão dos pecados, e profanado pela apostasia do povo. Isso não acontece no santuário celestial, dele ser profanado. Quando Daniel 8, versos 9 a 14, falam ali de que um poder iria profanar o santuário, isso se refere ao santuário celestial, obviamente não é que agora lá ficou impuro e com pecado e tudo, não. Foi esse poder eliminou da mente das pessoas, ou em outras palavras, os cristãos deixaram de crer no santuário celestial e arrumar uma falsificação, que foi o sacrifício da missa e tudo aquilo que a gente conhece. Agora, que existe uma purificação, não resta a menor dúvida, não é invenção humana. Veja o que diz Hebreus capítulo 9, versos 22 e 23. Aqui diz assim, Hebreus 9, 22 e 23. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E agora o que diz o verso 23? Ora, era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, o sacrifício de Cristo. Então, aqui o texto bíblico deixa bem claro que existe uma purificação do santuário celestial pela transferência dos pecados perdoados. Mas isto é a contaminação legal do santuário e não ilegal pela apostasia do povo. E nesse sentido é que existe. Mas é mais uma questão de como é que eu vou dizer? Eu creio que a melhor maneira de ilustrar isso é o seguinte: Jesus não se fez pecado por nós, mas ele não foi profanado por ele se fazer pecado por nós. Da mesma maneira o santuário. Então Jesus se fez pecado por nós, morreu em nosso lugar, mas ele mesmo não foi contaminado pelo pecado. Da mesma maneira, o santuário celestial onde Jesus habita também tem a mesma função do perdão dos pecados. Ele é contaminado nesse sentido, mas não, eu não quero complicar com linguagem sofisticada, mas intrinsecamente o santuário não é contaminado. Ele, aliás, não é profanado, não vira um lugar agora pecaminoso, não. Isso é um sentido espiritual, mas é o que o texto bíblico diz. A sua pergunta já respondeu também aqui a pergunta do Vitor Trivelato, que mandou aqui por último para a gente também, era relacionado a isso, eu queria agradecer ele pela pergunta também. Pastor, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo a gente a estudarem sobre esse assunto. Hoje a gente entendeu aqui como esse assunto, além de parecer em algum momento confuso, o que não é, ele tem uma linha muito clara, ele tem muito a ver com a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa salvação. Então eu quero que você faça um convite aos nossos amigos que estão assistindo, que eles dediquem tempo para estudar sobre essa doutrina do santuário. Você vai ver uma coisa interessante, por exemplo, você tem no livro dos Salmos ali a posição que Davi tinha.
em relação com esse santuário. Por exemplo, você tem o Salmo 27. E aqui diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu estou lendo o Salmo 27, verso 1. E veja o que diz o verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E o verso 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, o rei Davi não teve o privilégio de ver o templo de Jerusalém construído. Ele só tinha a velha arca, a velha tenda da congregação, o velho santuário, o tabernáculo ali. Mas a oração dele é que ele queria morar toda a vida dele na casa do Senhor, para contemplar a beleza dele, meditar no seu templo e ver a bondade do Senhor também. Então, se esse foi o desejo de Davi, que só viveu naquilo que eu chamei de sombra do santuário no Antigo Testamento, nós que estamos vivendo sob o Novo Testamento, não deveríamos ter uma visão mais clara do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e sua ministração hoje? Veja, você pode se sentir oprimido ou oprimida alguma vez. Seus amigos, quem sabe, lhe deixam. Quem sabe eu esteja falando para alguém que o namorado ou a namorada deixou. Ou quem sabe até alguém que se divorciou. E sabem que o divórcio tem crescido bastante nesses dias de pandemia. Mas não se esqueça que Jesus nunca lhe abandona. Quando eu estava escrevendo a minha tese de PhD lá na Andrews, eu muitas vezes ia até muito tarde da noite. E o tema era o santuário. Eu chegava em casa, não tinha mais ninguém acordado, era só eu lá. E andando pelo campus da universidade, eu dizia, caramba, aqui não tem ninguém. Mas eu tenho certeza que Cristo está a meu favor no santuário celestial. E o juízo no santuário celestial são as boas novas de salvação. Você tem que temer o juízo se você não está preparado, mas se você está preparado, é a vindicação de Deus, ou seja, é o selo da sua aprovação. E eu gostaria de deixar com vocês um texto muito bonito, que é agora em Hebreus. Porque você pode dizer, tá bom, você leu lá do Antigo Testamento, mas o que o Novo Testamento tem a dizer sobre isso? Veja o que diz Hebreus capítulo 4. Hebreus 4 e os versos 14 a 16. Depois de tudo que a gente estudou, aqui você tem um resumo, e eu acho que é o clímax, o ápice das nossas considerações. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos um sacerdote, um advogado no céu. Os outros podem lhe abandonar, nem estar aí para você, mas ele jamais faz isso, toma essa atitude. A linha dele não está ocupada. Sempre está disponível como se você fosse o único que os chamasse. E nós podemos, pela fé, como diz Paulo lá em Efésios, irmos aos lugares celestiais, ao santuário, e termos uma antecipação daquele glorioso dia em que pessoalmente estaremos lá e não pela fé, com os remidos no mar de vidro, servindo a Deus no seu santuário e o adorando. Que Deus ajude você e a mim que estejamos lá, e isto é o clímax de toda a história do santuário. Mensagem incrível para começar o sábado, pastor. Muito, muito, muito obrigada por esse momento que passou aqui conversando sobre a doutrina do santuário e tantas mensagens de esperança
que essa doutrina traz para gente. Vou lembrar você que está em casa, o pastor tem um livro incrível chamado O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, que foi publicado pela editora Omnas Press. Vai aparecer na tela para você agora uma imagem desse livro, o nome desse livro também para você. Anota aí para depois você procurar esse livro e fazer sua leitura. Fica nosso convite mais uma vez para você estudar sobre esse assunto e também entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp para estudar mais sobre a Bíblia, sobre esses assuntos e outros em adv.st/quero estudar. Se você quer estudar com alguém, vai lá também, nesse mesmo endereço que você vai encontrar a oportunidade de estudar a Bíblia com alguém. Gente, a gente precisa terminar o horário, senão a gente ficava aqui, pastor, a gente ficava aqui 2 dias seguidos só estudando sobre esse assunto. Pastor, muitíssimo obrigada. Manda um último tchau aí para o pessoal. Olha, uma grande satisfação, obrigado pela paciência de vocês. Eu entendo que se você ficou até aqui é porque você ama a Bíblia, ama esses temas e você gostaria de aprofundar o assunto. Eu só lhe diria o seguinte, seria uma grande perda se você simplesmente não tomasse a sério esse tema. Jesus mesmo disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A doutrina do santuário não é só parte dessa toda a palavra que procede da boca de Deus, mas é um tema fundamental que tem a ver com Deus, onde ele mora, onde ele guarda sua lei e onde ele oferece o plano da salvação para você. Por favor, não perca a chance de estudar esse tema que pode trazer um reavivamento à sua vida espiritual. O pessoal tá mandando aqui bênção, amém, glória a Deus por esse assunto. Edinalva Almeida perguntou o nome do livro, vou falar mais uma vez aqui antes da gente terminar, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. O pessoal vai colocar aí nos comentários para você, tá bom, Edinalva? Um abraço para todo mundo, um feliz sábado para vocês. Lembrando que essa live vai ficar disponível depois para você compartilhar com outras pessoas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau. Okay.